Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Preciso ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Boa noite, família Evangelizar. Que alegria nós estarmos aqui reunidos no auditório da obra Evangelizar é Preciso, para o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peroso. Quero acolher você que nos assiste pelas parabólicas digitais, também pelos canais abertos, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e pela internet. Sejam todos bem-vindos. Nós postamos um vídeo e logo abaixo desse vídeo você vai entrar no Facebook, TV Evangelizar. Lá tem um vídeo, você vai colocar a cidade, o estado que você está nos assistindo, nos acompanhando. Será uma alegria poder interagir com você. Quero também acolher o nosso auditório. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Quero acolher também o nosso irmão Marcelo Libras, que está aí levando a palavra de Deus também aos surdos, né, que eles também possam receber agora a palavra de Deus. Quero mais uma vez insistir com você, entre no Facebook da TV Evangelizar, interaja conosco. Passo agora a palavra para o Dom Peroso. Boa noite, William. Boa noite, Vinícius, Joelma, Jean, vocês que aqui vieram. Boa noite, telespectador. Aqui de Curitiba, região metropolitana, mas eu sei, pelos recados que chegam via Facebook, que são muitas as pessoas lá do Ceará, de Pernambuco, de Minas, do interior do Paraná, se não erro também no sul do Pará, é isso, William, também, Isso. em Rondônia. Um passo e depois do outro, e a nossa TV Evangelizar vai alargando o seu espectro, vai alargando os horizontes para onde chegam seu som e sua imagem. Uma TV que nasceu para evangelizar, que percebeu que evangelizar é preciso. Então, mais do que nós falarmos, vamos à palavra. Afinal, é o nosso programa Conhecendo a Palavra. Aliás, William, dias atrás, num aeroporto, numa viagem, passei por uma pessoa, olhou, voltou a olhar e disse, conhecendo a palavra. Voltei-me. Ela tinha dúvida se eu era eu, ou se aquele da TV era aquele que estava lá, porque nem tudo aparece igual. Essa câmera mostra-me mais careca do que eu sou. É por isso que tem que fazer uma campanha para novas câmeras. E então, mas aí, voltando à mulher, conhecendo a palavra. E aí começou a relatar do quanto está a se encantar, porque a palavra pode ela conhecer.
São situações e experiências dessas que animam e reanimam a vir aqui, vez por outra, para que a palavra encontre eco. Vamos lá, o nosso texto para hoje. William, você está pronto? Sou pronto. É a palavra. Vocês também aqui, tenham diante dos olhos. Você aí em casa, por favor, está pronto? Pronta? Lucas, a semana passada, não, o encontro passado, foi 12, 1-12, se eu não erro. Temos que dar um salto, porque senão vamos chegar à véspera da segunda vinda de Jesus e ainda não teremos concluído o Evangelho de Lucas. Então vamos ao capítulo 13 hoje. Lucas capítulo 13, 1-9. Também porque os outros versículos que estamos a saltar, ou que saltamos, de alguma maneira fossem temas que foram, ainda que por tabela, por via indireta, foram já abordados esses temas aí. E aqui, se no outro se falava, e eu queria explicar o tal do pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Eu recordo, só vou retomar, vale a pena. Não é que existe algum tipo de pecado que seja mais grave do que a misericórdia de Deus. Não existe nenhum pecado humano, nenhum pecado maior do que a grandeza misericordiosa de Deus. Mas então, por que os evangelistas escreveram do modo que escreveram? Que não haverá perdão para pecados contra o Espírito Santo. Aqui eu vou repetir. Pecar contra o Espírito Santo fundamentalmente é não desejar o perdão. Enquanto eu não quero o perdão, eu não recebo. Não recebo o perdão. É como se eu lhe presenteasse esta caneta, William, mas você não a quer. Eu a ofereço. Mas enquanto você a recusar, ela não é sua. Algo assim no caso do perdão. É preciso que eu deseje, que eu queira, que eu faça o meu movimento de conversão em direção ao dom, o do perdão. Nenhum pai ou mãe que está aqui, ou você em casa, se o filho chegasse, se lhe chegasse e dissesse: pai, eu errei, eu estou arrependido e estou sofrendo por isso. Você me perdoa? Haveria coragem de sua parte, pai ou mãe, em responder que não? Muito mais Deus. A maior ofensa que se pode fazer a Deus é não desejar o seu perdão, é recusar a sua bondade. É neste sentido, neste quadro que se inscreve o tal de pecado contra o Espírito Santo. Tudo isso só para recordar. O telespectador talvez não pôde, não acompanhou, não viu, talvez esteja vendo pela primeira vez. Então esse era um versículo que eu gostaria de explicar, e é de Lucas capítulo 12, versículo 10. Hoje nós vamos ao capítulo 13. 13, 1-9. Aqui está, convites ao arrependimento. Você pode ler, por favor, William? Vamos lá? Vamos lá. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo.
Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda? Julgais que a culpa tenha sido maior do que a todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Posso continuar? Até o 9. Contou ainda essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Isto, assim como no outro encontro de conhecimento da palavra, houve uma certa ênfase para o pecado contra o Espírito Santo, aqui nós vamos tentar uma resposta para uma pergunta secreta que todos nos fazemos e com que frequência nos fazemos. Por que acontece esta tragédia? Por que acontece aquela desgraça? Por que com o inocente há sofrimentos? Se fosse para facínoras maldosos e violentos, até é mais lógico. Mas por que certas pessoas tão boas que são, experimentam uma história e um caminho de vida tão marcado pela dor e pelo fracasso? A resposta não está direta e imediatamente aí no texto. E nem nesse, nem em outro. Entretanto, vamos tentar ver como a palavra nos propõe um caminho que nos possibilita olhar com sentido até mesmo para o sofrimento. Vamos lá. Mas não quero falar do sofrimento. Não vou fazer filosofias aqui. Não vamos fazer reflexões antropológicas. Nós vamos seguir o ritmo e a dinâmica do Evangelho de Lucas. E aqui, então, podemos passar à primeira das nossas cartas ou cartelas ou telas, como a turma da retaguarda técnica chama. Vamos observar que todo o capítulo 12, estamos contextualizando, todo o capítulo 12, isto é, imediatamente antes do 13, todo o capítulo 12 é marcado por uma série de exortações acerca das escolhas que definem o destino da vida presente e futura de cada cristão. Nós vamos observar, vale repetir, todo o capítulo 12 é marcado por uma série de exortações acerca das escolhas, as grandes escolhas da vida. Escolhas que definem o destino da vida presente, da existência presente e futura de cada cristão. Observemos antes de um novo passo. Queira você, telespectador, aí em casa, acompanhar aqui com o William. William, você queira acompanhar com o telespectador e com a nossa gente aqui do auditório. Veja 12:4 e seguintes. Comece aí, 12:4. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Ou seja, temei antes aquele que pode pôr fim ao corpo e a vida, e a alma, e a espiritualidade, e ao espírito. Exortações acerca das escolhas que definem o destino da vida de alguém. 12:13, observe, William. Alguém da multidão lhe disse: Mestre,
Diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E daí? Ele respondeu: homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E daí? Depois lhe disse: prevaricai-vos cuidadosamente de Opa, qualquer culpa. prevaricai-vos, precavei-vos. Precavei-vos. Ô desculpa. William, eu o absolvo dos seus pecados. Amém. Vai e não peques mais. Que bom ter um bispo do lado. Então né? vai lá, outra vez. Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. Eu estava a falar exortações acerca de escolhas que definem o destino da vida. Está todo o capítulo 12. Veja aí, capítulo 12, versículos 35 e seguintes. Observemos. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Rim cingido é uma imagem para dizer, estejam prontos. Usava-se, via de regra, largas túnicas para a caminhada. Era calor, mas a túnica alargada dificultava os passos. Então cingiam os rins para estar pronto para iniciar um caminho. Lembram de caminho? Não é deslocamento de um ponto ao outro, mas é um percurso existencial a palmear. Então, neste quadro daí chegamos ao capítulo 13, desculpe. É importante aqui, neste caso, estamos contextualizando. E aí chega decisões que definem o destino da vida de alguém. E aqueles que que Pilatos assassinara, ou então aquelas vítimas da queda de uma torre. Por que isso? Qual vai ser o caso deles? Como será o seu futuro? Quem pecou para tamanha desgraça? Vamos, pois, observar. Eu gostaria aqui que percebêssemos outro detalhe. O início do 13. Pode ler, por favor? Qual? Início do capítulo 13. Vamos lá. Neste momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus. Mas em que momento? Neste momento? De qual momento estamos a falar? Vamos observar. Leia o capítulo 12, versículo 1. Você, William, aqui, vocês aqui no auditório, você aí em casa. Porque vamos entender este início, neste momento. Eu sei que estou demorando na introdução, mas depois que entrarmos na trilha, o ritmo vai ser mais célere. Vai lá, 12:1. Neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares... Falava a multidões. Isso. Vai ao versículo 22. Depois disse a seus discípulos... Opa, falara para as multidões, passou para os discípulos, vai ao 41. 41. Vamos lá, cheguei. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estais contando essa parábola ou para todos? Pois bem, mas ainda é o diálogo com os discípulos. Queremos definir os interlocutores. Vai ao versículo 54. Dizia ainda às multidões. Opa, voltar às multidões. Notem. Multidões, discípulos, multidões. Passa rápido de um para o outro. É que Lucas não se preocupa muito com a sequência, com o ordenamento lógico de cada fato. Mateus é muito mais cuidadoso com isso e Marcos ainda mais. Lucas é mais empenhado em destacar a reflexão teológica subjacente a cada experiência, menos com a conexão narrativa de um e de outro passo. Mas e daí? Por isso começa nesse capítulo 13 de maneira tão abrupta. Pode ler, iniciar outra vez, William? Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera
com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Galileus. Neste momento vieram algumas pessoas que lhe contaram qual fora a tragédia de Galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com as suas vítimas, as vítimas dos galileus. Vítimas dos galileus eram os sacrifícios oferecidos no templo. Não esqueçamos, a oferta de sacrifícios no templo era oferecer a vítima, não no sentido da pessoa sofrida, mas da oferta que era imolada. Mas Pilatos confundira o sangue dos animais oferecidos com o sangue dos próprios galileus. Ou seja, a história de Pilatos era de um homem cruel, de um homem sanguinário, de um homem violento. O governador romano para a província da Palestina era implacável. E, vez por outra, há muitos relatos históricos acerca de atos de crueldade desse homem. Embora na história não se saiba exatamente deste fato aqui presente, mas não impressiona que Pilatos fizesse tais atrocidades. A pergunta de fundo é uma outra. Vamos a ela. Há dois fatos aí. Eles falam do sangue de Pilatos, né? O sangue que Pilatos misturara. Sangue de galileus, pessoas violentadas com a violência dos cruéis que matam e assassinam. E a pergunta: por quê? Qual é a reação? Na resposta, Jesus dá um passo a mais. E aqueles 18 que morreram por ocasião da queda de uma torre, sempre lá nas vizinhanças do templo em Jerusalém. Vamos observar. 13:1, pode ler de novo. Nesse momento, agora vamos à explicação. Sim. Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus. Nem se sabe quem eram essas pessoas. Lucas não está interessado em identificar personagens, mas quer apresentar uma situação a partir da qual destacará a reflexão de Jesus. Segue. Com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. O que Jesus faz aqui? E Lucas retrata. Jesus se serve do fato para a urgência, para salientar a urgência de conversão e vigilância. Sempre era, ou melhor, era corrente naquela época que quando houvesse uma tragédia e conforme a violência da tragédia, tanto mais eram graves os pecados das vítimas. Estamos naquele tempo. Mas como? Aqueles galileus tinham ido ao templo fazer suas ofertas a Deus. Eram atos de piedade. Por que Deus permitiu que aqueles atos de religiosidade tão elevada precedessem uma tragédia tão dramática? Chegou a hora do intervalo, fiquemos com a pergunta, o passo seguinte vem logo a seguir. Quero lembrar você, querido telespectador, se você perdeu um dos nossos programas, você pode acompanhar todos os programas da TV Evangelizar, inclusive o Conhecendo a Palavra, pelo nosso canal oficial do YouTube, tá? youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. A tua ternura, Senhor,
abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra, aqui com Dom José Antônio Peruso. Quero aqui a nossa saudação para as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook da TV Evangelizar, estão aqui publicando as suas mensagens. A Carmen Vaneide Cordeiro está nos acompanhando de Recife. Grande abraço para você. A Ana Maria Félix. Obrigado, Dom Peruso. Estou acompanhando de Horizonte, no Ceará, pela internet. O Júnior Junqueira nos acompanhando de Astorga, no Paraná. A Leonice Maria, de Patrocínio, Minas Gerais. A Dani nos acompanhando de Pernambuco. Regina de Paula, Curitiba. Maria das Graças, Sete Lagoas, Minas Gerais. A Débora de Ponta Grossa. Rosemary de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. E temos uma participação aqui, Dom Peruso. Adelir Maria Padilha está nos acompanhando de Turim, na Itália, pela internet. Como é o nome? Adelir Maria Padilha. Torino, in Italia. Ma cosa fai a quest'ora, ragazzo? È tarde lá? Oh, Adelir, é verdade, por causa da palavra vale a pena qualquer esforço. Mas muito obrigado por sua disposição, Adelir. Ficou tudo tão perto ultimamente, né? Mas eu estava observando, tem gente de Minas, um bom número. Hoje chegaram os 2 auxiliares, padres, que serão auxiliares, bispos auxiliares aqui em Curitiba, vieram para uma primeira visita. Eu estou muito consolado. Serei o mais cabeludo dos bispos de Curitiba. Mas, é verdade, vieram com uma cabeça tão brilhante. E é um mineiro, um deles. Outro é paulista. Aqui, um descendente de gaúchos com cara de paranaense, faremos um belo trio. Mas voltemos. Eu gostaria, William, até abrir a página para você e gostaria de chamar a atenção do telespectador e de vocês que estão aqui. Por que acontecem tragédias a homens que estavam inocentes, talvez, provavelmente, pessoas de grande sensibilidade religiosa, estavam no templo a oferecer seus sacrifícios e, num gesto de crueldade de Pilatos, mas também aqueles outros de uma torre, um acidente acontecido à época. Porque a tragédia e a desgraça também para inocentes. Vamos a uma reflexão que começou bem antes, já no tempo de Jeremias. Leia aí Jeremias 2, 1 a 3, William. Vocês podem acompanhar ouvindo agora, porque até ir ao texto demora e anotem aqui, anotem aí na sua casa. Versículos 2, 1. 12, né? 12, desculpe, eu errei. Está absolvido. Jeremias
Quem foi perdoado. Jeremias 12, versículos 1 a 2. 1 e 2. 3 também. Comecemos. Tu és justo demais, Yahvé, para que eu entre em processo contigo. Olha o profeta. És justo demais, Senhor Deus. Contudo, falarei contigo sobre questões de direito. Mas tem algumas coisas que é preciso pôr os pingos nos is. Por mais que sejas justo, tem algumas coisas erradas, Senhor. Olha o profeta como era ousado. Vai. Por que prospera o caminho dos ímpios? Porque os sem vergonhas, corruptos, safados, recalcitrantes, exploradores, tudo vai bem com eles. Por que os apóstolos estão em paz? Os apóstatas hoje estão precisando de misericórdia. Ei, meninão, força. Apóstata, sabe quem é? São pessoas que se abandonam à fé. Porque eles estão em paz, Senhor. Olha a contradição e o drama que vivia o profeta. Um pouco mais, segue. Tu plantastes, eles criaram raízes, vão bem e produzem fruto. Tudo está em ordem com eles, apesar da maldade que praticam. Segue. Estás perto de sua boca, mas longe de seus rins. E siga mais um pouco. Mas tu, Yahvé, me conheces e me vês. E tu sabes o quanto eu te sou fiel, Yahvé. E eu sofro perseguições. E eles, os ímpios, prosperam. Por que assim, Senhor Deus? Eis o profeta. Estamos em 615 antes de Cristo. Mas a reflexão de outrora, às vezes é a reflexão de agora. Por que isso comigo? Eu tento viver sempre em obediência às palavras e à vontade de Deus, seguindo Jesus Cristo. Por que isso acontece comigo? Queira saltar o versículo 4, e aí vamos ao versículo 5, por favor. Agora, Yahvé responde a Jeremias. Se a corrida com os caminhantes te cansa, como queres competir com os cavalos? Ô Jeremias, se a corrida com os caminhantes te cansa, como vai ser quando tiveres que enfrentar competições com os cavalos? Usa imagens para dizer, Jeremias, aproveita desta experiência de fraqueza para fortalecer os ossos e preparar-te para dias mais desafiadores. Vai mais um pouco. Em uma terra de paz te sentes seguro. Jeremias, é fácil crer quando custa pouco, não é? Em terra de paz, tudo é seguro. Segue. Mas como farás no matagal do Jordão? Então, Jeremias, uma pergunta de fundo. Vamos mais um pouco, depois voltaremos a Lucas. Eu não estou fugindo do assunto. Vai a João 9 agora. João capítulo 9, versículos 1 a 3. É só o início. O Evangelho de João. E você acompanha aí. Você lê aí, desculpe. Você pode acompanhar em casa. Vocês aqui, se quiserem, é João 9, 1 a 3. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Cego de nascença. Por que isso, Senhor? Pecou? Alguém pecou, tem qualquer coisa fora de ordem aqui. E esta cegueira. Mas vamos dar um novo passo. Agora Marcos 16, 34. O próprio Senhor Jesus não compreendeu sua experiência de tragédia. Se compreensão significa lógica
uma intelecção, uma lógica conclusiva partindo de critérios humanos. Vai lá. Marcos 16, 34? Isso. Não tem o versículo 34. Acho que nós fizemos confusão aqui. Eu acho que, então eu fiz confusão. Já encontro. Meu Deus, por que me abandonaste? Não tem. 16, nem o capítulo 16, 34, eu apontei erradamente, enganei-me. Como você já foi perdoado 2 vezes, eu estou em crédito. Mas eu já digo. É capítulo 15, 34. Eu errei. 15, 34. Vai lá. 15, 34. E a hora nona, Jesus deu um grande grito dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzindo significa: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Ele que fora fiel até aquela hora, experimentou a dor do desespero. Agora voltemos a Lucas. Não foi aqui um jogo retórico, foi experiência dramática. E aqui nós vamos ver a outra tela para tentar compreender. Como é que, versículo 2, 13, Lucas 13, 2, queira ler, voltamos aqui para, ou seja, tomei Jeremias, fui a João, tocamos na experiência de Jesus e agora vamos voltar para aqui. O que é que Jesus respondeu àqueles que lhe levaram a notícia da morte de galileus piedosos? Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Pode continuar? Não, eu estou aqui, agora deixa comigo, só um instantinho, por favor. Já falei a intensidade da violência mediante a qual alguém morria, apontava para a profundidade do pecado na qual estava mergulhado quem sofrera a violência. Pecadores, vou lhes chamar a atenção aqui. Pensais que estes galileus eram mais pecadores. Se pecadores, 2 aspectos a considerar: romperam suas relações com Deus. Outro aspecto, praticaram ações malévolas, maldosas. Pois bem, o problema aqui, o evangelista, e aí dando voz a Jesus, ele não quer, não é tanto da culpabilidade da inocência, é apontar em forma interrogativa: acaso pensam que estas vítimas são piores, são seus pecados, são mais graves? O fato do verbo sofrer, são pecados, sofreram porque pecaram mais? Ou seja, Jesus, os que interrogam pensam nos outros, Jesus responde àqueles que lhe perguntam. Está mudando o foco. Perguntaram a Jesus sobre aqueles galileus e Jesus leva a reflexão não sobre aqueles que morreram, é para aqueles que estão vivos. A outra tela vai nos ajudar. Leia, por favor, William. Digo-vos que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Olhem, aqui é muito importante considerar. Digo-vos que aqueles que morreram não são mais pecadores que os outros galileus. Só que Jesus não está querendo responder àquela lógica da retribuição.
A tragédia que sofreram está associada a pecados que cometeram. Não está voltado para o fato de quem foi, já morreu, mas para quem ficou e está a refletir. Mas se vós não vos converterdes, aqui já começa a mudar. A tragédia infligida por Pilatos é resultado da decisão tirânica de um governador cruel. Agora, não converter-se não depende de Pilatos. Não converter-se ou converter-se depende de quem dialoga com Jesus. Aqueles que sofreram a violência morreram. Mas aqueles que não sofreram a violência, se não converterem-se, vão experimentar tragédias equiparáveis. Tentemos observar. O evangelista não pensa na desgraça dos que morreram, mas no futuro dos que vivem. Vós não perecereis todos, se não houver conversão. Se no versículo 2 falava da punição do pecado, perguntando, são mais pecadores porque morreram de maneira trágica? No versículo 3 está falando da grandeza da conversão. Ou seja, os que morreram resultado da violência, morreram pela crueldade de um, mas os que ficaram podem perecer pela indiferença e pela falta de conversão deles mesmos. É este o jogo que Jesus, a reflexão que Jesus faz com eles, partindo da pergunta que lhe fora dirigido. Eu até gostaria que voltassem à tela anterior, por favor, para o versículo 13:2. Ele lhes respondeu: pensais que estes galileus eram pecadores, eram mais pecadores aqueles galileus que morreram? Está falando em terceira pessoa. Agora voltemos ao versículo 3. Digo-vos, agora é em primeira pessoa. Eu digo a vós, se vós não se converterdes, está dizendo, eu digo a vós, em segunda pessoa daí neste caso. É mais direta, em uma outra ótica. Projeta um futuro. Eu gostaria que os que morreram não tiveram domínio sobre seu futuro. Morreram naquela hora que morreram. Aqueles que foram vítimas da violência de Pilatos. Mas aqueles que vivem podem ser protagonistas do seu futuro. William, aí na Bíblia que você leu, que foi colocado aqui, e nas outras que temos em português, traduzem perecereis. Lucas não escreveu perecereis. Ele usou um tipo de forma verbal que existe na língua grega, que significa o seguinte, vou até fazer uma pequena encenação. Vou falar a você, William. Se você não se converter, você destruirá a si mesmo. O verbo que o evangelista usou não é perecer como está aí, é destruir. Vós
sereis protagonistas da vossa própria desgraça, se não houver conversão. Volto à palavra conversão. Vem do Antigo Testamento. Retornar. Eu caminho numa direção que me desvia da pessoa, Deus. Converte-se. Vergar-se. Dirija-se para outro. Volte à conversão, a caminhar na direção que te leva ao encontro de teu Deus. Ou seja, não se trata aqui de fazer milagres, mas de buscar aqueles caminhos que me aproximam de Deus e me distanciam da destruição que eu posso causar a mim mesmo. É este o sentido. Eu não pus uma outra tradução aqui, porque eu não quero criar mais dificuldades ao telespectador que acompanha, os que estão aqui, mas podem estar seguros, não é perecereis no sentido de ser vítima, mas vós vos destruireis a vós mesmos. Então, agora voltemos. O mal para alguém não é que uma tragédia aconteça para quem é inocente. O grande mal é quando alguém pode se converter e não o faz. Aí sim é mal. Uma inundação que acontece não fui eu que causei. Uma doença que me chega é um corpo que é frágil. Um acidente que acontece, uma torre que cai, é um problema de engenharia e alguém morre. Foi soterrado. Aí não foi um mal que alguém causou a si mesmo, mas distanciar-se de Deus a ponto de privar-se da intimidade com Ele e experimentar todas as consequências do pecado original, da falta de conversão, isto é causar a própria destruição. Jesus não se fixa na resposta que lhe perguntaram, na pergunta que lhe formularam, desculpe. Ele se fixa no destino de quem, na sorte espiritual de quem lhe indaga. E do leitor de ontem e de hoje. A crueldade de Pilatos, ou a queda da torre, são situações que não dependem dos que foram levados à morte. Mas o futuro dos interlocutores de Jesus, os de ontem e o de hoje, isso depende. Isto é, William, eu não sou, nem você, nem nós, espectadores satisfeitos do futuro. Nós somos chamados a cada dia que tivermos a palavra diante dos olhos, a dar um novo passo nesse cultivo de relações de amizade e de proximidade com Deus. Nem fala de ser perfeito. Os perfeitos sempre criaram dificuldades a Jesus. Mas de escolher ou não querer segui-lo e portar-me segundo os critérios, valores e verdades que ele me propõe, porque vai à minha frente, dele eu sou discípulo. E nós podemos dar um novo passo, mas por agora, aguardemos. Tem intervalo aqui, é sério o negócio. Até intervalos observamos. Eu quero lembrar a você que nós estamos com a campanha da Santa Chagas, como o Dom Peruso disse, porque nós estamos aí para trocar os nossos equipamentos, né? Então, faça a sua contribuição extra.
Nesse mês de junho, nós temos aí a meta de adquirir um novo sistema de comunicação. É muito fácil. Faça a contribuição extra e nos ajude. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Temos aqui a nossa saudação às pessoas que estão nos acompanhando. A Lúcia Plasto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maria Lúcia Rocha, de Garça, São Paulo. Vera Leitão, de Carnaubal, Ceará. Jurema, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Maria do Carmo, Brasília, Distrito Federal. Joseane, de São Paulo. Lourdes, Dois Vizinhos. Edna Simões, Recife, Pernambuco. Cassiane, Curitiba. Sabrina, Fazenda, Rio Grande. Um grande abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Poxa, Jurema, de Pelotas. Isso. Porto Alegre era menos do Sul, agora eles também. Duas Enfim, participações do Sul, né? bem, precisamos também nós do Sul de conversão, senão vamos perecer, como estava escrito aí, ou mais do que perecer, vamos nos perecer. O verbo que Lucas usou é um verbo grego, vou dizer um palavrão aqui, apolume, é o verbo grego, que significa destruir. Então, se não vos converterdes, vós vos destruireis. E na língua portuguesa tem a voz ativa e voz passiva. Voz ativa, eu faço. Voz passiva, eu sou feito. Mas ainda na língua grega tem outro. Eu faço sobre mim. E é esta voz, média assim chamada, eu me destruo a mim. Então vós vos destruireis, se faltar conversão. Conversão não é tornar-se perfeito. A pessoa que está em processo de conversão é aquela que está em busca de ir ao encontro de seu Deus. No modo de orar, no modo de falar, no modo de relacionar-se, no modo de conviver. Que está à procura e oferece sua liberdade para ir ao encontro dele. Não é perfeição. Convertido não é um perfeito. É quem está em busca do seu Senhor, esforça-se, percorre o caminho e sabe onde ele se deixa encontrar. Se não vos converterdes, vos destruireis. Aliás, vale um exemplo. Você poderia, por favor, William, ir até o capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18, versículo 9. Pode nos ajudar. Lucas 18, 9 e seguintes. E isso aquele texto vai nos ajudar a interpretar esse do capítulo 13, que estamos aqui a tentar ler. Vai lá. Contou ainda essa parábola para alguns convencidos de serem justos. Olha, convencidos de serem justos, não estão em processo de conversão,
Eles já estão seguros. Des- Vai lá. Desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Olha aí, vai ao templo, né? Lugar de oração. Muito religioso. O assunto é conversão. Vai lá. Um era fariseu e o outro publicano. Sim. O fariseu de pé orava interiormente deste modo. Só um instante. Eu gostaria que vocês agora me acompanhassem. Você, telespectador aí da sua casa. Vocês aqui. E você lê. Por favor. 2 homens subiram Não, já, aí, a partir do ponto que você parou, segue. interiormente deste modo. Ó Deus, eu te dou graças. Primeiro eu. Vai lá. Porque não sou como o resto dos homens. Não sou, segundo eu. Ladrões, Eles, injustos, os outros, adúlteros, sim. nem como este publicano. Este aí que também é claro. Jejuo 2 vezes por semana. Eu, já tem 3 eus. Pago dízimo 4 eu. de todos os meus rendimentos. E, nossa, olha quanta bondade. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos Só para um o céu. instantinho. Aquele fariseu que foi ao templo e orou interiormente, estava à procura de Deus ou à procura de si? Senhor Deus, eu te dou graças, porque eu sou assim, eu faço aquilo, mais aquilo, olhe quantas virtudes os outros aí. Mas eu estava à procura de Deus ou à procura de si? É um caso de religiosidade de quem não se converte. Não está a caminho do encontro com Deus. Não segue sua palavra e sua voz, mas pronuncia o nome de Deus para saciar a si. O centro é Ele, não seu Deus. E foi até o templo, lugar de oração, não é? Voltemos agora para o nosso versículo, nosso capítulo 13. Queira ler, por favor, William, aqui. 13 e 4. Pode ler aqui, Beto. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Isso, e é Jesus que continua a responder. A torre. Quando uma torre cai, problemas de engenharia e alguém errou sim. Mas os que morreram, não é por isso, por pecados. Vai lá. Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Também aqui, não se trata daquela conta mecânica quase inexorável, tantos pecados, tantos castigos e tantas tragédias. O caminho é outro, que podemos ver a partir da parábola que segue. Vamos ao versículo 6. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Ótimo. Então, como resposta às perguntas, vieram apresentar a Jesus a notícia daquelas desgraças. Uns foram assassinados por Pilatos, outros, e aí é Jesus que acrescentou, foram vítimas na queda de uma torre. E aí Jesus vai explicar um pouco mais. E aqui estamos. Uma parábola com intuições. A parábola sempre tem intenções ilustrativas, para que o leitor e o ouvinte de Jesus compreenda. Tá, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Figueira na vinha? É que na cultura judaica há 3 árvores que explicam simbolicamente o povo judeu, o povo de Israel, o povo eleito: oliveira, videira e figueira. Por isso não estranha que um homem tenha cultivado uma
figueira no meio da sua vinha. Quem planta tem alguma intenção. Foi lá procurar figos. Se alguém planta, espera colher frutos. Um certo homem tinha. Está no imperfeito. Não é apenas uma questão temporal, no passado tinha. Na língua grega que o evangelista escreveu, o imperfeito significa uma posse, uma ação. Tinha, continuava a ter e permanecia tendo. Tem um aspecto durativo que se fala. Ou seja, ele tinha esperanças de encontrar figos. Plantar uma figueira é ter esperanças de um dia ter figos. Não esqueçamos. Pode parecer coisa irrelevante, mas daqui a pouco compreenderemos que não. Foi lá procurar figos e não encontrou nada. Tudo é bem rápido, né? A figueira promissora, figueira plantada na sua vinha. A figueira promissora, daqui passa rápido para a figueira falida. Não produziu. Passou bem rápido. Essa é a parábola. Vamos entender para voltar os olhos depois à primeira parte. Segue. E aí a outra tela vai ajudar. Isso. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, para que está ocupando inutilmente essa terra? Vamos aqui. Então o homem disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando. Não é 3 anos que plantei. 3 anos que procura frutos. Notemos, é parábola. Quando alguém morria, naquele tempo, precisava, depois de 3 dias era sepultado, porque aí estava bem morto. Não sepultado, desculpe. Se chegasse a 3 dias e nada acontecesse, então está mortíssimo, vamos falar assim. Agora morreu sem qualquer outra chance, porque chegou ao estado definitivo. 3 dias. Uma árvore, 3 anos sem fruto, é que é uma árvore que em seu estado definitivo não mais produz frutos. É uma árvore estéril. Qual é o problema desta árvore aqui? Corta. Primeiro, pecado, digamos assim, da árvore. Falamos em linguagem de parábolas. Venho procurando figos e nada encontro. Ela não produz frutos. Primeiro tropeço da árvore. Outro, ela ocupa inutilmente a terra onde outras árvores produzem frutos. Está no meio da vinha. 2 grandes insuficiências da árvore. O que pode acontecer? A árvore está a encaminhar o seu próprio futuro. Corta. Claro, a árvore não faz escolhas, a árvore é árvore, mas fala de parábolas, e o leitor é chamado a entender. Sigamos um pouquinho mais. Este é o 13:7. Então vamos ao 13:8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano,
Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortará. Parece que está tudo decidido, né? Não produz frutos, corta. Ocupa o terreno de outras plantas, então elimina aquela daninha, que não produz frutos. E aí o cultivador, ou o vinhateiro, aquele que administrava a vinha, ele, porém, respondeu: Senhor, isto significa que ele era um inferior, né? Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e vou pôr adubo. Cavar em volta, cavavam para jogar água na vala que faziam, de maneira a ter água, umidade. E vou pôr adubo, vou alimentar o solo, a planta. A planta é como uma vida que precisa de água e de pão, de alimento, digamos assim. Há uma outra perspectiva, o vinhateiro. Ele quer deixar seu toque. O cultivador quer deixar sua marca. Eu vou cavar. Eu vou me empenhar para que o destino desta planta não seja o seu corte. Eu vou cavar em volta e pôr adubo. Quem sabe é alguém que tem esperança, que pretende que aquela planta ofereça da sua doçura. Fruto é sempre associado com bondade e com doçura. O Evangelho de João fala de produzir frutos. E eu vos enviarei para que produzais frutos e frutos que permaneçam. Lembram? Eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que produz frutos. A linguagem de João pode nos ajudar aqui. Ou seja, há uma esperança para aquela figueira que até então, depois de longo tempo, 3 anos, até então tinha sido permanentemente estéril. E a imagem qual é? Lembra que se falava de conversão versículos antes? É a oferta do que precisa alguém, como a árvore precisa de água e adubo para, quem sabe, produzir frutos. Alguém que vai oferecer tudo o que precisa para que o interlocutor de Jesus possa converter-se e construir uma história de seguimento ao Senhor e ir ao encontro por via de conversão ao seu Deus. O que acontece na narrativa da desgraça das vítimas, aqueles galileus, assassinados pela crueldade de Pilatos, ou daqueles vítimas de um fato trágico, a queda da torre? Quem pecou? Por que isso com eles? O evangelista transfere o foco. Aproveitem, leitores, aproveitem dos fatos da vida, os nobres e os contraditórios, para em todas as situações dar uma resposta a Deus, numa espécie de caminho de conversão. Se houver conversão, é como o destino da árvore. Ela vai produzir frutos. Se produzir, então, caso produza, não será cortada. Se não produzir, o destino da árvore é aquele preconizado pelo colaborador
do dono da vinha. Aliás, vale a pena que leiamos o último versículo. Antes, não mudem a tela, por favor. Eu gostaria aqui de uma atenção a este versículo. Ele, porém, respondeu. Aqui nas nossas traduções, é o cultivador da vinha. Nas nossas traduções está assim: respondeu, disse, replicou, sempre no passado. Respondeu. Lucas raramente usa esta forma verbal, o presente histórico. Eu já exemplifiquei aqui. Ele, porém, diz, ou lhe diz, é assim que está escrito no Evangelho de Lucas, no presente. Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Se produzir, pode ser que venha fruto, daí não será cortada. Este diz, que aqui está no passado, porque as nossas Bíblias traduziram no passado, mas Lucas escreveu no presente. Este diz, no presente, significa, tem um sentido duradouro. Já fiz este exemplo, eu bato. Presente, né? Eu bato, presente. E permaneço batendo. E continuo a bater, sem definir quando vou parar de bater. É esta a forma verbal que Lucas usou. O que significa isso para o leitor de hoje? Aquele colaborador da vinha ele diz também hoje, também sempre, Senhor, deixa ainda este ano, dá mais uma chance para a árvore. Outrora e agora. Continua a dizer, e ele permanece a dizer, este diz no presente está intencionado a significar uma ação permanente e durativa, sem definir o seu término. Isto é, ainda para o leitor de hoje, que ler estes versículos, continua o pedido do trabalhador da vinha. Dá mais uma chance, mais adubo, mais água, quem sabe produzirá frutos de conversão. Mas a árvore, é parábola, não pode perder a chance de produzir frutos. Senão será estéril. E a árvore estéril terá o destino de árvore que não produz frutos. Ou seja, William, para você, para mim, para o nosso meninão aqui, o Vinícius, para a Joelma, com esta voz maravilhosa que tem. Ou então para o Jean, com esses talentos para a música. Não se trata de produzir resultados para o mercado, mas de produzir frutos de conversão. É isso que continua a dizer aquele homem que cuida da vinha a cada uma destas que o Senhor plantou, da figueira, melhor, a cada novas figueiras dos novos tempos. É interessante, se não der, tu a cortarás. Não diz se terminou, se deu certo ou não. Está aberto o caminho. Ainda é preciso. Está aberto o caminho, ainda estamos em tempo de produzir frutos. O resultado não foi definido, mas não percamos o tempo que temos para que produzamos frutos de conversão. Concluo. Onde houver experiências de sofrimento, não é porque alguém pecou, mas dado que as experiências se apresentam, aproveitemos das situações e circunstâncias para a conversão. É isso que Lucas gostaria que o seu leitor entendesse, ontem e hoje.
Nosso programa, então, chegou ao final. Quero agradecer vocês que estão aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso, você, querido telespectador, que nos acompanha pela TV Evangelizar, que Deus abençoe a sua vida, a sua noite. Nós não teremos o programa Conhecendo a Palavra no mês de julho, voltaremos no dia 1º de agosto. Que Deus abençoe. Boa noite. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a